Olha, a gente sempre espera que a chegada de um reforço de peso seja motivo de festa, né? Mas no caso do Emerson Royal no Flamengo, a história está sendo bem diferente. Vamos mergulhar nessa situação para entender o que está acontecendo com um jogador que está literalmente no olho do furacão. E a pergunta que não quer calar é essa aqui. Será possível que um investimento tão alto do clube seja vendido em tempo recorde? Tipo, depois de só 6 meses? Pois é, a situação chegou num ponto tão crítico que essa possibilidade é bem mais real do que muita gente imagina. E é bom deixar claro, isso não começou ontem não. Desde que ele pisou no clube, a relação do Emerson Royal com a nação rubro-negra, sabe, não que engrenou. Tem ali uma tensão, uma falta de sintonia que a gente vê se arrastando jogo após jogo. E como toda panela de pressão, uma hora a tampa voa. E o estopim para tudo isso acontecer teve um palco, digamos, emblemático, o Maracanã. Foi lá que a insatisfação, que estava ali borbulhando, virou um grito que ninguém podia mais ignorar. O jogo era contra o Internacional. Uma partida em casa, que em tese seria de apoio total, acabou se transformando num verdadeiro plebiscito sobre a atuação do lateral. A verdade é que a paciência da torcida, ela simplesmente se esgotou. E essa insatisfação não foi discreta, não. Não foram só alguns cochichos na arquibancada. Foram vaias. Vaias altas, claras, ecoando pelo Maracanã. Tudo isso direcionado a um jogador do próprio time, vestindo o manto sagrado. É pesado. E aqui a gente vê a cronologia do desastre, né? Ele começa o jogo como titular. Mas, cara, a pressão da torcida durante o primeiro tempo foi tão, mas tão intensa que o técnico não teve outra escolha. Teve que sacar o jogador no intervalo e colocar o Varela. Uma atitude drástica que mostra o tamanho do problema. Claro, o que acontece no gramado tem um eco gigantesco nos bastidores. Essa manifestação da torcida não passou nem um pouco despercebida pela diretoria do Flamengo, que agora com certeza está analisando todo esse cenário com uma preocupação enorme. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Lá dentro do clube, a percepção é de que a situação talvez não tenha mais conserto. A confiança de que o Real consegue virar esse jogo está cada vez menor, principalmente porque está nítido para todo mundo que essa pressão toda afeta o futebol dele em campo. E com um cenário desses, a consequência mais óbvia entra em pauta. É isso mesmo. A venda do jogador deixou de ser só um boato e passou a ser tratada como uma saída bem realista para essa crise. Mas tem uma condição, claro. A diretoria não vai se livrar do jogador de qualquer jeito. A porta, no entanto, está oficialmente aberta. Se chegar uma oferta interessante, como dizem nos bastidores, principalmente vinda da Europa, isso pode selar o destino do Royal no Flamengo. Mas, olha, para a gente entender de verdade o tamanho desse abacaxi, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. A situação do Emerson Royal não é um caso isolado, sabe? Na verdade, ela só joga luz numa ferida que já estava aberta no elenco do Flamengo. A lateral direita do time, mesmo antes da chegada do Royal, já era vista como um setor problemático, um ponto fraco taticamente. Ele chegou com a responsabilidade de resolver um problema que, no fim das contas, parece que só piorou. E aqui a gente entende o porquê. O time perdeu jogadores importantes que atuavam por ali. A venda do Wesley para Roma e a do Gerson para o Zenit, elas criaram um buraco ali naquele setor que o clube até hoje está sofrendo para tapar. E essa comparação deixa tudo muito claro. Wesley tinha aquela característica de força física, de chegar na linha de fundo. Já o Varela, que é a outra opção, é visto como jogador com menos poder de fogo no ataque. Isso cria um baita dilema tático para o técnico. E para completar o cenário, essa crise toda na lateral direita acontece justamente no momento em que o time inteiro está mal. É aquele efeito dominó, sabe? A dificuldade de um setor acaba contaminando o desempenho de todo mundo. 4. Guardem esse número. Um número que, sozinho, define a crise que o Flamengo está vivendo agora. Parece simples, mas ele carrega um peso gigantesco nos ombros de todo mundo. Jogadores, comissão técnica, diretoria. E esta tabela mostra o motivo desse peso todo. São 4 jogos, e o retrospecto é, para dizer o mínimo, desolador. 3 derrotas e um mísero empate. Nenhuma vitória. É uma sequência que só aumenta a pressão e, claro, intensifica a caça às bruxas, colocando o Emerson Royal bem no centro desse furacão. Bom, diante de tudo isso, a pergunta é: qual vai ser o futuro do Emerson Royal? A permanência dele parece cada vez mais difícil e o caminho para uma saída já começa a ser traçado.
E o processo parece ser bem claro, né? Primeiro começam a chegar as sondagens dos clubes europeus, depois uma daquelas propostas se torna a tal oferta interessante e o passo final é o clube aceitar a venda. A próxima janela de transferências vai ser com certeza decisiva para esse caso. E para fechar, fica essa reflexão aqui. Vender o Emerson Royal pode até aliviar a pressão e trazer um dinheiro para o caixa. Mas será que só contratar um novo lateral resolve o problema? Será que isso é o suficiente para consertar a temporada de um time que hoje está em má fase? A pergunta fica no ar.